Se você perguntar quais são os animais mais perigosos a qualquer pessoa, provavelmente os tubarões estarão entre os primeiros lugares. Mas, na verdade, esses grandes animais marinhos têm mais motivos para temer os humanos do que o contrário. Ataques de tubarão são raros e, em média, vitimam apenas 6 pessoas por ano em todo o mundo. Lobos. Historicamente considerado um animal maligno e ligado a diversas lendas, ataques de lobo às pessoas não são comuns, mesmo nas regiões onde esses antigos ancestrais dos cães costumam viver. Apesar de atacarem rebanhos de ovelhas, por exemplo, esses animais temem e tendem a evitar a presença humana, só partindo para cima quando se sentem muito ameaçados. Em média, 10 pessoas são vítimas de ataques de lobo por ano em todo o mundo. Leões. Não é à toa que são chamados de os reis da selva. Caçadores oportunistas, os leões gostam de atacar outros animais. Eles caçam em bando. Enquanto as fêmeas têm as funções de conseguir a refeição e atender a prole, os machos são incumbidos de proteger o grupo. Há cerca de 2.000 anos, os felinos habitavam a Europa, África e Ásia. Os leões europeus sumiram com a presença humana e hoje estão limitados a populações espalhadas, principalmente pela África e Ásia. Mesmo sendo tão destemidos, os leões atacam pouco os humanos, até porque raramente dividem o mesmo ambiente. Em média, vitimam 22 pessoas por ano. Elefantes. É surpreendente saber que elefantes sejam muito mais mortais para os humanos que os leões, mas ataques desses animais são relativamente comuns em países como a Índia e Bangladesh, à medida que os seres humanos invadem o habitat deles. A maioria dos ataques a pessoas acontece nos chamados corredores de elefantes, rotas que durante séculos foram utilizadas por estes animais e que hoje têm a presença de humanos. Em média, os elefantes provocam 500 óbitos anualmente. Hipopótamos. Durante muito tempo, o hipopótamo foi considerado o animal mais mortal da África. Apesar de herbívoros, são conhecidos por serem agressivos com os seres humanos, incluindo tombando barcos. Eles são extremamente territoriais e estão sempre prontos para o combate. Quando um hipopótamo abre a sua imensa boca, forma um ângulo de 180 graus e os 2 dentes caninos inferiores são de dar medo. Cada dente afiado chega a medir 50 centímetros. Em média, também vitimam 500 pessoas por ano. Tênias. A teníase e a cisticercose são causadas pelo mesmo parasita, só que em fases distintas da vida. A cisticercose mais grave é causada pela forma jovem da tênia e pode levar ao óbito. Geralmente, a cisticercose é adquirida pela ingestão de alimentos ou água contaminada por ovos de tênia. É mais comum na Ásia, África e América Latina. Em média, o parasita provoca 700 vítimas fatais por ano. Crocodilos. Hoje, o crocodilo é considerado o grande animal responsável por vítimas fatais na África. Com sua enorme boca e dentes afiados, ele consegue se mover pelas águas sem ser percebido, sendo um exímio caçador. De todos os crocodilos, o mais ameaçador é o do Nilo, podendo chegar a 6 metros e está no topo da cadeia alimentar, comendo de tudo: peixes, mamíferos, aves, répteis e até humanos que se metem em seu caminho. Embora seja difícil precisar, estimativas sugerem que esses animais
vitimem cerca de 1.000 pessoas por ano. Lombrigas. Conhecido popularmente como lombriga, o Ascaris é o maior nematóide que infecta o trato intestinal humano e o mais comum no mundo. As pessoas se contaminam ao ingerir ovos do parasita, geralmente encontrados no solo, água, alimentos e mãos que tiveram um contato anterior com fezes contaminadas. É mais comum em regiões tropicais e subtropicais e em áreas com saneamento básico inadequado. Vitima em média 4.500 pessoas por ano. Mosca tsetse. A mosca tsetse transmite a chamada doença do sono, uma infecção parasitária de difícil tratamento que inicialmente pode levar a dores de cabeça, febre, dor nas articulações e coceira, mas depois pode levar a alguns problemas neurológicos graves, como alterações de personalidade, confusão mental e má coordenação. Apesar da doença estar diminuindo a cada ano, o pequeno inseto ainda vitima 10.000 pessoas, a maioria na África subsaariana. Caramujos de água doce. O caramujo de água doce transporta vermes parasitas que contaminam as águas e infectam as pessoas que entram em contato com essa água com uma doença chamada esquistossomose, popularmente chamada de barriga d'água. Alguns hábitos como nadar, tomar banho ou simplesmente lavar roupas e objetos na água infectada favorecem a transmissão. A esquistossomose está relacionada ao saneamento precário. Milhões de pessoas contraem a infecção e a OMS estima que entre 20 e 200 mil óbitos podem ser atribuídos à esquistossomose. Cachorros. Até mesmo o melhor amigo do homem pode vitimar as pessoas, mas não através de ataques diretos. Estima-se que 35.000 pessoas morrem por ano através da raiva, contraindo principalmente de cães contaminados. A doença é transmitida pela mordida do animal e afeta principalmente crianças. A lavagem imediata e completa da ferida com água e sabão após o contato com um animal raivoso é crucial e pode salvar vidas. Já existe há muito tempo vacina para a doença, mas nem todos os animais têm acesso. Serpentes. Um dos animais mais temidos pelos humanos, a serpente justifica tanto pavor. De cegueira, amputações e até óbitos, centenas de milhares de pessoas ficam com incapacidade permanente após serem atacadas por esses animais rastejantes. A maioria das picadas ocorre em áreas densamente povoadas da África subsaariana, sul e sudeste da Ásia, onde humanos e cobras frequentemente entram em contato. As populações rurais pobres estão em risco particular, pois geralmente não têm acesso a antídotos ou a instalações médicas modernas. Humanos. O ser humano é o segundo animal mais perigoso do mundo. Isso faz de nós o nosso pior inimigo. Estimativas sugerem que, em média, 437 mil mortes acontecem por ano em todo o planeta, sejam elas provocadas por homicídios, ações militares ou mesmo acidentes provocados pelas próprias pessoas. Mas, ao contrário do que muita gente pensa, os seres humanos não são a maior ameaça. Mosquitos. Os mosquitos, insetos incômodos que sugam sangue e transmitem vírus de pessoa para pessoa, são os principais responsáveis por óbitos relacionados a animais. A malária por si só é responsável por mais da metade das vítimas fatais relacionadas ao inseto, especialmente na África. A dengue,
outra doença transmitida por mosquitos, tornou-se uma das principais causas de hospitalização e vítimas fatais de crianças e idosos em alguns países asiáticos e latino-americanos. O mosquito também transmite doenças como febre amarela, zika e chikungunya.